Pessoal, uma decisão do Lira vem sendo alvo de muitas críticas. Ele resolveu suspender todas as comissões, inclusive a CPMI de 8 de janeiro, e o intuito é ajudar Lula para algo que está recebendo muitas e muitas críticas. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre tudo isso com você e como isso afeta diretamente a sua vida. Em poucos editoriais eu peço para você ficar até o final, para que você absorva todo o conteúdo, mas esse eu vou te pedir. É porque realmente as informações que nós vamos trazer, principalmente do segmento tributário, que vai impactar a sua vida, é importante que você tenha um conhecimento a mais para entender um pouco mais como o Estado funciona, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer ter você aqui, é sempre uma honra estar com você discutindo mais uma pauta aqui no nosso editorial. Peço a você que, se puder, curta, compartilhe e mande para mais pessoas. Assim, o YouTube entende a relevância e realmente a gente vê que esse ato de curtir e compartilhar aumentou o impacto do nosso canal e eu sou muito grato a você por isso. Vamos começar com a matéria? Vamos começar a análise de tudo isso? E você vai entender o que eu quero dizer aqui, começando logo pela questão da CPMI. Um ato de Lira suspende as comissões e cancela a presença remota para ajudar o Lula na votação da reforma tributária. A reforma tributária vem recebendo muitas críticas, inclusive do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que deu uma manifestação hoje sobre essa reforma tributária, dizendo que ela é danosa, nefasta, e que essa reforma tributária chega a ser um projeto comunista no Brasil. E hoje Lira encampa essa medida juntamente com o governo Lula. Estranho, né? Ao mesmo momento que Lira, em um momento tá às farpas com Lula, no outro tá fazendo afagos. E aí, nessa decisão do Lira, o que ele fez? Suspendeu todas as comissões, inclusive a de 8 de janeiro, e falou, olha, eu quero todo mundo essa semana no plenário para a gente discutir e votar propostas em favor do governo Lula, ou seja, propostas que o governo Lula quer que seja aprovada. Um dos reflexos dessa medida do Lira foi que o Mauro Cid não vai mais depor amanhã na CPMI, como aconteceria. No último editorial eu expliquei para vocês que o governo não queria o depoimento do Mauro Cid agora, e o Arthur Maia cutucou o governo colocando o Mauro Cid. Essa matéria do Valor Econômico, o depoimento de Mauro Cid na CPI é adiado para a próxima semana. O adiamento se deve ao esforço concentrado na Câmara para aprovar pautas econômicas. Confira a nova agenda. Enfim, o Mauro Cid é o ajudante de ordens do governo Bolsonaro e foi preso por aquela questão do cartão de vacina, lembra disso? E ele seria ouvido hoje. O governo não queria ouvir o Mauro Cid, porque a depender do que ele vai falar, ele vai quebrar um monte de narrativa da esquerda. O governo queria que o Mauro Cid só fosse ouvido lá mais para frente, depois que já houvesse uma desidratação da CPMI. E o Arthur Maia deu um tombo no governo e colocou o Mauro Cid logo para agora. E o Lira agora adiou a CPMI e provavelmente ele fica para a próxima semana se for aprovada a reforma tributária que o governo Lira quer aprovar agora. Mas aí agora a gente vai entrar na questão da reforma tributária. Para quem não sabe, eu sou advogado e o meu ramo de atuação é tributário. Eu sou um advogado tributarista, a minha especialização é pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Eu fui aluno e tutelado direto, o meu TCC foi orientado por Ives Gandra Martins. Então, eu tenho uma certa propriedade para estar te falando sobre essa questão da reforma tributária. E aqui, só para chegar até a reforma tributária, eu vou precisar te explicar algumas coisas do Estado, tá bom? Então, muita atenção. Primeira coisa que você precisa entender: nada que o Estado te fornece vem de graça. Tudo que o Estado te fornece, a grande maioria de tudo isso, o Estado pegou para si. E aí vem as propinas, emendas, fundo eleitoral
e outras coisas. E a migalha que sobra chega até você. E eu vou usar um exemplo prático para você entender como o sistema tributário funciona e na prática ele pode piorar depois da reforma tributária e não ajudar. Vamos usar como exemplo medicamentos, tá? Olha só, o imposto sobre medicamentos no Brasil é 5 vezes maior do que a média mundial, tá? Então, para você ter noção, dizem que é um governo que ajuda as pessoas mais necessitadas, mas essas pessoas mais necessitadas que precisam de medicamentos, aqui no Brasil nós pagamos 5 vezes a mais do que a média mundial. Será que é para ajudar mesmo? Você vai entender que não é nada disso. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em 2018, o Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países que possuem carga tributária sobre os medicamentos em todo o mundo. O índice de tributação por aqui está na casa dos absurdos 33%. Então, preste atenção. Tudo que você compra de medicamento, 33% é do governo. Então você vai comprar um remédio de R$100 na farmácia. Tenha em mente que esse remédio, sem o Estado te sugando em cima desse remédio, só de custos e ainda do lucro exorbitante e excessivo das farmacêuticas, só de custo, esse remédio que hoje é vendido por R$100, na prática, se você fosse comprar isso sem o Estado te sugando, você pagaria R$67. É isso, R$67 sem o Estado para te sugar. Deu para entender? Com o Estado eu pago R$100 cobrando imposto. Sem o Estado cobrando imposto e ainda com um lucro exorbitante de farmacêuticas, eu pagaria R$67. Essa é a premissa básica para você entender a questão tributária. E aí, o governo, ele tem uma narrativa para com você. Ou seja, essa matéria do jornal O Liberal, remédio de graça. Lula anunciará gratuidade para 2 novos medicamentos. Veja quais são. Então, Lula fez o lançamento do Farmácia Popular, anunciou que vai ter uma gratuidade para medicamento contra osteoporose e também anticoncepcional. Então, vai distribuir de graça osteoporose e anticoncepcional, medicamento para esses dois, para essa comorbidade, né, que é a osteoporose, e o anticoncepcional, que é preventivo. Agora eu quero que você entenda o porquê que eu estou chegando aqui. Ele vai distribuir de graça, você entendeu, né? De graça, entre aspas. Investe São Paulo, Agência Paulista de Promoção, Investimento e Competitividade. Olha só essa matéria. E essa matéria é de fevereiro desse ano. O faturamento da indústria farmacêutica cresceu 62% em 5 anos. O faturamento da indústria farmacêutica acumulava avanço de 62% nos últimos 5 anos, saltando de 90,5 bilhões em vendas para a marca inédita de 146,7 bilhões. Ou seja, a indústria farmacêutica no último ano movimentou 146,7 bilhões de reais. E aqui é o pulo do gato. De 146 bilhões de reais, 33% foi para os cofres do governo. Então, de 100 bilhões, 33 bilhões já foi para o governo. De mais 47 bilhões, mais 12... vamos calcular aqui, fazer uma conta de padeiro, bora lá? A cada 10 mil, nós temos 3.300. Então, 3, 12, 13 bilhões a mais. Então, no todo, mais ou menos 42, 47 bilhões foi para o governo, para ele poder distribuir o seu remédio de graça. Você entendeu que esse dinheiro você pagou? E aqui vem o pulo final do gato. Essa matéria aqui é do Rede Brasil Atual. O assunto é saúde e ciência. A farmácia popular
tem orçamento para 2023 defasado em quase 1,8 bilhão. Se o orçamento rebaixado for mantido, haverá ainda mais pessoas excluídas do programa, que vem sendo destruído, segundo entidades. Segundo entidades, o que o governo prevê gastar é 1 bilhão de reais para 2023 na farmácia popular. O que eu quero pôr para vocês aqui? Para vocês que acham que isso é redistribuição de renda, isso é ajudar o povo. O governo vai arrecadar 47 bilhões de reais e vai te devolver 1 bilhão. Você entendeu que esse dinheiro não é de graça? Você está pagando 47 bilhões para contar a vitória que está ganhando 1 bilhão. Na prática, é como se você fosse até a farmácia, tirasse 47 reais do bolso e entregasse de graça para o farmacêutico. E aí, no outro dia, você pudesse passar lá e pegar um comprimidinho de R$1 e o farmacêutico diria que está te dando de graça. Esse é o sistema tributário brasileiro. Deu para você entender? É um assunto meio chato, mas eu precisava te explicar isso. Por quê? Porque hoje eles querem piorar isso ainda mais. Os pontos gravosos da reforma tributária. O primeiro ponto. Segundo a projeção da reforma tributária, grande parte da tributação, que hoje já é alta e é voltada para o consumo, vai aumentar ainda mais para consumo de produtos básicos. Ou seja, a sua cesta básica ela pode ficar até 60% mais cara. Você entendeu? Que hoje a cesta básica, a depender do estado, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a cesta básica é R$912. Se ela ficar 60% mais cara, quer dizer que um salário mínimo não compra uma cesta básica. Deu para entender? O abuso disso aqui. Outra questão, vai ser criado o chamado imposto do pecado. O que é um imposto do pecado? Caso o governo entender que determinada atividade não é salutar para o interesse público, ele pode colocar a taxa tributária que ele bem entender, numa única canetada. Quer um exemplo? Se ele entender que serviço de streaming ou serviço de internet, rede social, está prejudicial ao governo, ele aumenta a carga tributária para 80% das redes sociais. E aí o que acontece com as redes sociais? Vão embora e deixa a grande mídia tomar conta de tudo. Você entendeu que isso é grave? Se ele entender que, por exemplo, a cerveja é prejudicial, vamos aumentar a cerveja o quanto que a gente quiser. Vamos entender que a Bíblia é prejudicial. Vamos acabar com isso. Vamos colocar 100% de imposto em cima da Bíblia. Então, esse é o chamado imposto do pecado. Está previsto. E pode ser votado ainda essa semana. E não bastasse isso, qual a característica principal dos governos, digamos assim, autoritários e comunistas? Centralização do poder. Aqui no Brasil, nós temos o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Nós temos os entes federativos, que é municípios, Estado e União. Todos esses têm independência. O único que tem soberania é o Brasil como um todo. Mas independência cada um desses tem. Exemplo, um certo imposto como o IPTU. É só do município. É o município que manda nisso aqui. Então, a União não pode vir dar palpite. Se a União criar uma lei contra o imposto o ITBI, por exemplo, o IPTU, perdão, o IPTU, que é do município, a União está indo além do que ela pode. Ela está violando o direito do município. Então, o município é um ente federativo com autonomia. Então, esse é o Pacto Federativo. Nós temos Estado, União e município. O que o governo quer agora? Ele quer acabar com essa estrutura do Pacto Federativo. Então, para você ter noção, nós aqui do estado de São Paulo vamos trabalhar, produzir. E aí, em vez
do poder de escolher como esse dinheiro vai ser utilizado. Fica na mão do Tarcísio de Freitas, ou do Zema em Minas Gerais, ou do Eduardo Leite, ou do Ratinho Júnior, ou do Caiado, ou de quem quer que seja, do governador. Esse dinheiro vai para a União. E a União vai definir como ele vai distribuir esse dinheiro. Então, se eu sou o Lula e eu tenho o poder centralizado, mas eu acho que o Tarcísio pode ser uma ameaça para mim em 2026, é simples. Eu pego todo o dinheiro de São Paulo e não devolvo nada para o Tarcísio. Assim, o Tarcísio vai ser taxado como um péssimo governante porque o nosso dinheiro foi extorquido e aí acabou. Ele se mantém no poder e só coloca os aliados, os companheiros dele da forma que ele bem entender. Você tem noção de como essa centralização de poder ameaça, em estrito senso, a liberdade e a autonomia dos entes federados? Pois é isso aqui que está para ser votado essa semana. É uma coisa um tanto quanto complexa, mas eu acho que deu para você entender. Todo o dinheiro dos estados e municípios vão para a União. E lá na União, ele define para quem ele vai mandar. Se ele quiser dizimar um estado, deixando esse estado quase que sem dinheiro nenhum, essa é a previsão da reforma tributária que pode passar. E isso é grave. Isso é deveras preocupante. E o Arthur Lira está partindo para cima para que isso seja aprovado. Enfim, eu sei que é um assunto um pouco chato, mas a gente precisava entrar até aqui. Eu expus alguns pontos da reforma tributária da forma que ela é projetada para vocês. Vamos falar de mais matéria? Vamos lá. Matéria para vocês do UOL. Lembrando que eu sempre vou citar a fonte de tudo que a gente traz de conteúdo aqui para vocês. Cotidiano. Pode parecer estranho, mas não é. O PCC não é o Partido Comunista Cubano, não, viu? É o primeiro comando da capital mesmo. Daqui, PCC recruta venezuelanos para ampliar o exército em Roraima e no exterior. Vocês têm noção do quanto isso é grave? O PCC tem recrutado mão de obra de pessoas de origem venezuelana para atuar no tráfico de drogas em Roraima e aumentar o número de membros batizados da Venezuela. Autoridades e pesquisadores consultados pelo UOL afirmam que o Estado tem uma importância estratégica para fazer a fronteira com a Venezuela e estar próximo da Colômbia. Vamos lá. O protagonismo que a gente vê hoje nos noticiários do Comando Vermelho e do PCC é muito maior do que o que a gente via na gestão anterior. Hoje a gente vê que o PCC vem tomando influência na área da Amazônia e tem matéria para mim citar para vocês aqui. E essa aqui que eu estou trazendo é do UOL, vocês viram a fonte que eu citei aqui para vocês. Essa diz o seguinte: sabe os venezuelanos, refugiados que fogem da Venezuela, chegam aqui, o PCC os coopta e colocam como do exército do tráfico. E aí, isso é muito grande e é muito grave. Porque o PCC e o Comando Vermelho, ao cooptar, eles criam uma estrutura paramilitar paralela. Isso aí não é coisa de você falar que é uma teoria da conspiração, não. Você viu o que acontece lá na Rússia com o grupo Wagner. Eles têm um exército e uma milícia paralela. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Alinhamento escancarado com Nicolás Maduro, com outras ditaduras que você já conhece aí. E aí venezuelanos vindo ao Brasil são cooptados pelo tráfico e criam um verdadeiro exército do tráfico, com armamento mais pesado do que qualquer polícia militar de qualquer estado. E aí a gente vê o enfraquecimento do exército. Eu dei essa matéria para vocês hoje ainda, às 7 horas, no editorial das 7 horas, que o Múcio teve que ir ao Congresso mendigar mais recursos porque eles não têm recursos para sustentar o mínimo do exército. Então, se eu tenho um exército fraco, se eu tenho um comando paramilitar criminoso, narcotraficante, que é o PCC, cooptando venezuelanos, se rola uma guerra, se rola uma baderna ou alguma coisa assim, o que você acha que pode ir para cima e ganhar essa briga?
Hoje eu acho que talvez o PCC seja muito mais organizado e forte do que o próprio Exército Brasileiro. E não estou falando isso como uma teoria conspiratória. É algo real, é factível. E presta atenção, isso aqui foi postado pela deputada federal Bia Kicis. Ela reverberou aqui uma matéria do jornal Gazeta do Povo. A fonte é a Gazeta do Povo e a deputada federal Bia Kicis. Ela escreveu o seguinte: onde está o desgoverno Lula? Onde estão todos os defensores da Amazônia? Era só demagogia e agora a nossa Amazônia sofre com falta de políticas públicas que combatam essa criminalidade. O título da matéria da Gazeta do Povo é: o tráfico de drogas está acelerando a devastação da Amazônia. Conclui novo relatório da ONU. Em amplo relatório sobre o estado de tráfico de drogas publicado neste domingo, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC, concluiu que as atividades de narcotraficantes estimulam a extração de madeira e mineração ilegal na Amazônia. Os crimes em conjunto também incluem ocupações de terra, tráfico de animais silvestres, entre outros. Vocês entendem que o PCC e o Comando Vermelho vêm colocando os seus tentáculos não é mais só no tráfico de droga. É arma, é droga, é riquezas da Amazônia. Tem um outro editorial que está no jornal Metrópolis e tem um também do Estadão, que diz que o Comando Vermelho, assim como o PCC, hoje coordenam a atividade de garimpo nas terras Yanomami. Então, o que a gente tem hoje de acusações feitas, isso aqui é matéria da ONU, tá? A Gazeta do Povo está citando a ONU. É muito grave a forma que tudo isso vem tendo uma escalada no nosso Brasil. Ou seja, tá a passos galopantes e a hora que a gente perceber, já não tem mais o que fazer, nós já temos aí um comando paralelo ao Estado que tem até mais poder do que o próprio Estado, que são os grupos narcotraficantes e os grupos criminosos. Mais uma matéria para vocês do Globo, tá? Projeto de anistia para Bolsonaro é assinado por 12 deputados de partidos da base de Lula. Olha só que intrigante. Já passou, tá? Essa matéria está até um pouco obsoleta, porque já tem mais de 70 assinaturas. O deputado Sanderson, ele apresentou um projeto que visa perdoar Bolsonaro pela inelegibilidade. São 65 os deputados que aderiram ao texto do Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, que visa conceder perdão a todos os condenados por ilícitos eleitorais desde 2016. Entre eles, há parlamentares do União Brasil, PSD e MDB, que juntos somam 8 ministérios. Olha só, parlamentares que são do grupo do Lula, de partidos que apoiam o Lula, assinaram esse decreto que visa anistiar os ditos crimes eleitorais e o foco é alcançar Bolsonaro. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que para aqueles que são apoiadores de Bolsonaro e que viram a inelegibilidade de Bolsonaro como uma perseguição política, terão Bolsonaro de novo apto a concorrer às eleições em 2026. Por outro lado, outros que foram punidos também terão a anistia aí de supostos ilícitos que foram cometidos eleitoralmente. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre isso. Se a gente fosse fazer uma análise filosófica sobre isso, eu te garanto que a gente ia precisar de horas e horas e livros para poder comentar sobre tudo isso. Vamos falar de outra pauta importante. Agora eu trago para vocês uma matéria do jornal O Antagonista. Caiado, que é o governador do estado de Goiás. O Ronaldo Caiado ganharia de Lula para presidente, diz o Instituto Paraná Pesquisa. Sem Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, o governador de Goiás receberia 30,5% dos votos em seu estado, ante 19,9% do petista. Tá,
Essa matéria foi do Instituto Paraná Pesquisas e mostra que Ronaldo Caiado, dentre um deles, é um que teria quase que o dobro de votos do petista. É interessante essa análise, porque se a gente for ver que Bolsonaro se tornou inelegível, esse é o pior dos cenários que poderia acontecer para Lula e para o petismo. Você pode até não entender o porquê, mas eu vou te explicar. Ronaldo Caiado não é um nome nem tão conhecido assim, não é um nome que é de tanta expressão. É lógico que é um governador que foi aliado de Bolsonaro, mas diga assim, não é de tanta expressão quanto Tarcísio de Freitas e quanto Zema. Esses ganharam em primeiro turno e têm uma aprovação maciça da população dos seus respectivos estados. Mas o reflexo que nós temos aqui, que cita Caiado, e eu achei interessante, o Ronaldo Caiado está aqui nessa matéria do Paraná Pesquisas, é que há uma ojeriza gigantesca da população brasileira em relação a Lula. Tanto é que nós temos Bolsonaro, que foi alvo de ataques do sistema e da mídia por 4 anos consecutivos sem um dia sequer de trégua. E aí criou-se uma imagem negativa em relação ao Bolsonaro para uma ala que não queria nem Lula e nem Bolsonaro. Agora, se nós temos um outro nome que não tem os vícios que a grande mídia expôs em relação a Bolsonaro, esse nome leva contra Lula fácil. Lula vem decepcionando, vem caindo a cada dia. Então, assim, para a direita, hoje não está tão difícil escolher um nome que leva contra Lula. A grande questão é, o sistema vai deixar esse nome concorrer? É por isso que a direita tem que pensar muito bem em lançar esse nome. Porque, a depender do momento, da hora, de quando e do apoio popular que isso tenha, esse nome vai ser inelegível, cassado, preso ou alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. E falando ainda sobre isso, eu vou trazer uma matéria do Terra Brasil Notícias para vocês que eu achei super interessante. Apesar de ter ganhado com uma margem de apenas 2%, o governo Lula trata metade da população como um grupo de malucos e tenta massacrar a oposição. Entenda, o que eu conheço hoje de petista arrependido não é um ou dois, não, são vários. Aqui a gente percebe que a vitória do Lula foi, sabe, assim, por um fio, foi na navalha. E aí hoje ainda há uma ala da mídia, uma ala do governo, que tenta taxar 58 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro como fascistas. Nós temos um presidente que chamou o estado mais populoso do Brasil, São Paulo, aqui onde eu estou, de fascista. Nós temos um Supremo que diz que Curitiba tem o germe do fascismo. Ou seja, o que eles não entenderam é que, ainda que eles achem que seja relativa, como o próprio Lula diz, a nossa democracia, a democracia é um governo do povo. E o povo aprendeu a se preocupar com política. Hoje o brasileiro sabe o nome dos 11 ministros do STF, sabe o nome do deputado que ele votou, do governador que ele votou e dos projetos que ele apoia. Coisa muito diferente de quando Lula entrou lá em 2002. Então, hoje, Lula pode tentar espernear, pode tentar fazer o que for, mas manter o discurso de que é o grande democrata está ficando cada vez mais difícil. E atacando mais da metade da população, não é só a metade não, mais da metade da população, é aí que ele procura um buraco sem fim para ele mesmo cavar sua própria cova. Isso é fato. Cova eleitoral, diga-se de passagem, tá? Antes que alguém me interprete mal. Sua própria cova eleitoral. E eu acho difícil uma reeleição de Lula, até porque ele teria que fazer um milagre econômico, coisa que a gente vê a olhos nus que está difícil de acontecer aqui no Brasil. Exemplo? Olha só o nível
que a nossa política vem andando. Matéria da UOL Notícias, que chama Lula de caloteiro, tá? Só para deixar claro, essa fala não é minha, é do UOL Notícias, que diz que Lula é caloteiro. Atraso prejudicou a base no Congresso. Após calote de 5 bilhões, Centrão quer mudar repasses de emendas. Dos 7,6 bilhões já empenhados no orçamento do governo Lula para as emendas parlamentares, ou seja, as parcelas reservadas para as despesas, apenas 2,4 bilhões de fato foram pagos. Você lembra do mensalão? Lembra disso? O que era o mensalão? Era dinheiro que era repassado para políticos de forma mensal, ou seja, por debaixo dos panos e de forma ilegal. Esse é o motivo de chamar mensalão, ou seja, todo mês ali estava na conta dos políticos aquela grana. Lula sabia muito bem trabalhar com isso. E agora nós temos as tais emendas secretas, que Lula durante a campanha criticou, disse que era um escárnio que o Bolsonaro fazia. Só que tirou ainda mais a transparência. O próprio Lira falou isso. Falou que hoje tem muito menos transparência do que na época do governo Bolsonaro. É quase um mensalão mesmo, só que é legalizado. E Lula hoje trabalha e presta atenção, você pagador de impostos, 7,6 bilhões só em 6 meses já foram para engordar contas de deputados e senadores, ganhando a sua base eleitoral. Mas desse aqui, Lula ainda deu meio que, palavra não é minha, é do UOL, um calote de 5 bilhões. Não pagou. E aí o Centrão quer mais. O Centrão quer tomar conta para que Lula não possa continuar enrolando e dando calote para pagar. É isso que está acontecendo na política brasileira. Parece até piada, parece brincadeira, parece até que eu estou mentindo, mas eu não estou. É isso que está acontecendo. As bases fáticas, as bases das notícias, as fontes estão aqui para vocês analisarem. A única coisa que eu faço aqui, o meu papel, é interpretar e entregar de mão beijada para que você saiba. O que é isso? Lula pega o dinheiro dos impostos e fala, você vai votar de acordo com o que eu quero? Vou. Então tá aqui uma emenda. Você vai votar de acordo com o que eu quero? Não. Então, meu amigo, não te dou nada. Você acha que isso é normal? É assim que você queria que seu dinheiro fosse utilizado? Você entendeu a regra da base tributária que eu te contei, em especial dos medicamentos, para você ver um pouquinho mais como tudo funciona? Pois é. Aí depois, quando eu digo para você que eu sou um liberal, e na minha visão liberal, de Mises, entre outros, Nietzsche, eu tenho uma visão de que imposto é um roubo, sim. É um roubo porque esse dinheiro não volta para você. Esse dinheiro vai para deputado, vai para senador e não volta para você. Não volta. Esse é o nosso Brasil, tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Às vezes eu me empolgo, deu mais de meia hora de vídeo, tá? Mas é porque é tanta coisa. Mas olha só a quantidade de informação que a gente traz num único vídeo para vocês. E assim, cada coisa mais cabeluda do que a outra. Mas é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que nós temos por hora. E a gente precisa discutir isso aqui. A gente precisa repensar. Esse é o modelo de Brasil que eu espero? Pois é, parece que não. E o que fazer para mudar? Começa com a consciência. Então, é por isso que eu peço a você para compartilhar, mandar para mais pessoas. Eu te garanto que tem muita gente que nunca ouviu falar dessa questão dos remédios que eu te mostrei. Você entendeu? Que você paga 47 bilhões para depois só um voltar para você. E o governo ainda paga de santo dizendo que está te dando isso de graça. Eu não quero nada de graça assim. De jeito nenhum. E você? Continua querendo depois dessa aula que eu te dei? Grande abraço. Fica com Deus. Que Deus possa te abençoar muito. Amanhã a gente está aqui de volta às 9 horas com mais uma editorial para você. Grande abraço.